O tema desta nossa exposição é democracia, adiamento de eleição, com ou sem prorrogação de mandato, por motivo de pandemia e simples prorrogação de mandato. Bem, como sabemos, o mundo hoje, particularmente o Brasil, está vivendo o dilema desta pandemia do Covid-19, que, como estamos vendo, tem proporções, ou está ocorrendo em proporções catastróficas, né? Atinge-se gravemente a vida das pessoas, a saúde das pessoas, a economia do país e da sociedade como um todo, né? É um vírus novo, né? Até mesmo os especialistas da área, né? Epidemiologistas, virologistas, etc., não estão assim muito seguros. O que sabemos é que nesse momento não existem vacinas, nem existem medicamentos seguros que possam conter esta grave enfermidade, né? E, portanto, a única solução que temos hoje, né, para amenizar o problema é o chamado isolamento social, né? Porém, não temos segurança a respeito do prazo, do tempo, né, sobre essa recomendação, né? Nesse sentido, surgem alguns problemas, né, alguns eventos, né, de longo prazo, né, e um deles é a ocorrência de eleições, né, e aí é que entra a questão do tema democracia, né? Nós temos eleições, por exemplo, nos Estados Unidos esse ano, previstas, né, presidenciais, e temos no Brasil eleições municipais para prefeitos e vereadores, né? E então estão ocorrendo os debates sobre esses temas, principalmente aqui no Brasil, né, com propostas concretas em uns casos de adiamento de eleição, em outros casos de adiamento de eleição com prorrogação de mandatos, que na prática seriam projetos que envolveriam cancelamento dessas eleições, né, porque jogariam as eleições para a outra eleição em 2022, né? Temos muitas propostas nesse sentido, sobre os mais variados argumentos, né? Um deles é a pandemia. É a pandemia, associado à questão do custo das eleições, né? E argumentam esses autores desses projetos que o que se gastaria com a eleição poderia ser aplicado, portanto, na saúde e na recuperação da economia. Esse é o panorama, né, que nós temos, né? E diante desse panorama, vamos estudar a questão sobre a ótica dos seguintes problemas, né? Então, eu estou aqui formulando como perguntas, né, que são as seguintes: em caso de força maior, como uma epidemia que exija isolamento social, é razoável o adiamento da eleição, né? Se for positiva a resposta a esta pergunta, o adiamento deve ocorrer sem ou com prorrogação de mandato? Uma terceira questão: considerando o panorama atual, né, há ou não necessidade de adiamento no Brasil das eleições municipais marcadas para outubro de 2020 por causa desta epidemia do Covid-19? Né? E, por fim, pergunta-se o seguinte: como deve ser qualificada a atitude de um parlamento num Estado supostamente democrático que edite um ato normativo para prorrogar mandatos eleitorais, além do tempo necessário à exigência de isolamento social em caso de uma pandemia, sem relação direta com esta, ainda que a invoque como justificativa, né? Essas são as questões aqui postas, né? E nesta exposição eu vou tentar defender a tese de que numa democracia, em caso de força maior, como uma epidemia que efetivamente exija um isolamento social total, né, é razoável sim o adiamento da eleição, né, desde que esta exigência se revele presente na sua data prevista, né.
mas se possível em tempo de dar posse aos eleitos. Quer dizer, que não haja prorrogação de mandato. E se impossível isso, pode até haver uma prorrogação de mandato, né? Ou incidência de alguma regra específica que venha a regular o exercício provisório do cargo, até que permaneça o motivo de força maior, né? Também quero aqui defender a tese de que a simples prorrogação de mandato por conveniência política, né, apenas por conveniência política, ainda que mediante emenda à Constituição, né, é um ato inconstitucional, né, e por envolver uma usurpação de poder, isso se caracteriza como golpe de Estado. Então essas são as questões e a tese que vamos buscar defender aqui. Então agora vamos apresentar nossas justificativas e o desenvolvimento dessa exposição. Como estamos vendo, estamos tratando de uma questão política, né? E a primeira temática a ser aqui considerada é a democracia. Democracia, como sabemos, é uma palavra de origem grega que objetivamente significa o povo no poder, né? E isso é que aproxima esse conceito radical, né, de democracia como sendo governo do povo, né? Governo do povo, numa democracia ideal, seria o povo tomando as decisões políticas diretamente, sem intermediários, mas sabemos que nas sociedades complexas, modernas, isso não é possível, né? Então, o que temos de concreto é a representação popular, né? Seja nos cargos para o executivo, seja nos cargos para o legislativo, né? O judiciário é uma coisa aí à parte, em termos, né? Pelo menos na maioria dos países. E para isso nós precisamos de eleições. Por mais que se fale hoje em uma crise de representação, no momento não temos outra solução que não essa, né? E o que são eleições? O que é uma eleição? Dentro do contexto do direito constitucional e do direito eleitoral, a eleição é um processo complexo que tem por objetivo o povo de um determinado estado escolher os seus agentes políticos, né? Sendo assim, o conceito de eleição, né, está relacionado, portanto, com o problema e o contorno representativo, né, e, consequentemente, com a ideia de democracia, né? Não podemos ter democracia sem eleição, né? Então, nesse contexto, vem uma pergunta, né? O que é, né, primeiramente, né, e se é ou não possível se falar em prorrogação de mandato, né, e o adiamento de eleição. O que é isso? O que significa, então, adiamento de eleição, né, sem ou com prorrogação de um mandato eleitoral, né? Bom, em tese, né, podemos falar em antecipação e prorrogação de determinados atos jurídicos, inclusive as próprias eleições. No sistema parlamentar, por exemplo, a antecipação de eleições é comum, de certo modo, né? Mas num sistema como o brasileiro, né, não é comum, né, se falar em antecipação de eleições. Creio até que não é possível, né? No entanto, a prorrogação de eleição, né, é não só possível, como frequente para aquilo que também não deveria acontecer, né? Não deveria acontecer, né? Tanto não deveria acontecer que, se você tem em consideração o Código Eleitoral, ali está feito tudo o que for possível, né, para não se imaginar um adiamento de uma eleição, né? E aqui eu estou falando justamente de um problema de força maior, né? Não me consta, por exemplo, que tenha ocorrido na história brasileira um adiamento de eleição por força maior, né? Por força maior.
ela ocorreu por outros problemas, mas não por força maior, né? Então, nesse sentido, nós podemos falar sim em adiamento de eleição por esse motivo, né? A questão que fica é a seguinte: se ocorrer um fato como este, né, nesse caso está ocorrendo, o que nós não sabemos é o que vai suceder no dia da eleição, né? Sendo que aí temos uma questão complexa, porque o próprio processo eleitoral ele é complexo, né? Então tem que ter um planejamento, então a situação é muito mais complicada do que imaginamos, né? Não é simplesmente imaginar que no dia da eleição ela não possa acontecer porque a situação está mais grave, é muito mais complicado do que isso. O fato é que o adiamento de uma eleição significa que ela deixa de ser realizada no dia marcado para ser realizada em outro momento, né? Sendo uma hipótese de força maior, digamos que haja necessidade disso, né? No caso brasileiro, né? O ideal é o quê? É que essa data nova, data futura, ocorra dentro do que for possível, considerando a situação de força maior, num tempo tal que não se possa imaginar a chance de termos prorrogação de mandatos dos então mandatários atuais. Essa é a ideia principal. Ou seja, o adiamento ele deverá acontecer, se necessário, dentro de um limite, né, que se coadune com a concepção democrática de que os mandatos, em princípio, não poderão ser prorrogados, né? Essa é a ideia, portanto, principal. Aí se fala em adiamento de eleição sem prorrogação de mandato. Num panorama muito excepcional, vamos aqui dizer que, vou imaginar que até final de dezembro não tenhamos a mínima condição de termos eleição por conta da segurança da saúde da população, né? Isso é só uma especulação nesse momento. Teríamos que fazer eleição, por exemplo, em janeiro, né? Ou fevereiro. Aí não há outra solução. Por quê? Porque ao tempo em que a eleição vai acontecer, né, já teria se encerrado o mandato dos atuais eleitos, que termina 31 de dezembro, e já teríamos que ter a posse dos mandatários novos eleitos nesse processo que estamos aí a imaginar, né? Então, numa situação como essa, né, vem um segundo panorama, de que o adiamento da eleição deve acontecer com prorrogação de mandato, mas dentro do limite do necessário. Ou seja, logo que pudermos fazer a eleição, ela será feita. E essa prorrogação vai ser, digamos assim, a menor possível, considerando o fato que justifique isso, que nesse caso é essa pandemia, né? Então isso deveria ser feito com muito cuidado, né? E essa é a situação que estamos aí a imaginar e a conjecturar, né? Como soluções possíveis dentro do que possamos imaginar aí com a ideia de democracia, né? Bom, nesse contexto, temos que analisar aí o problema da prorrogação de mandato, né? Prorrogação de mandato, simplesmente, tout court, né, podemos conceituar como a institucionalização da dilatação do seu termo final, né, do mandato, quase sempre por período consideravelmente longo, por conveniência política. Então, eu distingo aqui prorrogação de mandato por um motivo de força maior, que é limitado ao tempo, né, da força maior, e prorrogação de mandato simplesmente, que é o que eu estou chamando de institucionalização da dilatação do termo final de mandato por um período razoavelmente longo, por uma questão de conveniência política. Então aí fica fácil perceber que a prorrogação de mandato simplesmente
ela não tem por fundamento a força maior, mas sim a mera conveniência política, por mais que venha justificada com argumentos econômicos, com argumentos de saúde ou de qualquer outra natureza em relação a esse particular, não é? A esse particular. Nesse sentido, vamos imaginar agora a questão do adiamento da eleição, com ou sem prorrogação de mandato, né? E prorrogação de mandato simplesmente essa por conveniência política no Brasil, né? Como eu disse, não conheço antecedente histórico sobre adiamento de eleição no Brasil, com ou sem prorrogação de mandato, por motivo de força maior. Não conheço, né? Que justificasse, portanto, essa prorrogação dentro do limite da força maior, né? Agora, a prorrogação de mandato por conveniência política no Brasil não é tema novo, né? Então existem várias leis antigas aí, na década de 50, na década de 60, sobre esse tema. Algumas questões foram levadas, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal, que, por sinal, se posicionou pela inconstitucionalidade, né? Mas também temos algumas questões aí mais recentes, né? Que, como disse, são todas elas fruto de oportunismo político, né? Sentimento golpista, né? Ou coisa parecida, né? Inclusive, aconteceu uma hipótese na ditadura militar, né? Nas eleições de 82, onde o autor da proposta, verificando a algeriza que causava o termo prorrogação de mandato, propôs substituir a expressão prorrogação de mandato por extensão de mandato, e assim veio o projeto e assim foi aprovado. Mas isso estava na ditadura militar, isso não é de surpreender, né? Então temos exemplos razoavelmente recentes, mas o que temos de mais recente era numa ditadura, e numa ditadura, portanto, pode tudo, não estamos falando de democracia, né? Então, imaginemos agora o contexto, portanto, democrático, né? Então, temos aí esses projetos, no entanto, tramitando aí no Congresso, né? Alguns deles sob a alegação da Covid-19, né? Mas com a ideia de jogarmos para 2022. Evidentemente que isso não faz sentido. Isso, portanto, é algo que se relaciona claramente com a ideia oportunística e antidemocrática, né? Se se quer fazer uma proposta séria, ela teria que ser pensada um pouco mais à frente em relação às eleições, como eu disse antes, com uma prorrogação de mandato, se necessário, pelo tempo em que efetivamente durar, digamos assim, a necessidade do adiamento das eleições, mas sem se imaginar primeiramente a prorrogação e, no segundo momento, sim, essa prorrogação. Então, essa chamada prorrogação de mandato tão somente na verdade, sem fundamento em força maior por um prazo longo, se afigura, portanto, como algo inaceitável dentro de um contexto democrático, né? No que se refere, então, ao panorama que nós estamos vivendo hoje do Covid-19, né, com essa adoção do isolamento social que estamos vivendo nesse momento, temos aí uma questão realmente de algumas conotações de previsibilidade, né? Eu creio que nesse momento, por mais que a crise nesse momento esteja grave no Brasil, não temos como, digamos assim, imaginar um panorama que justifique o adiamento da eleição nesse momento. Então podemos, digamos assim, fazer com que o procedimento eleitoral transcorra normalmente e
vamos verificar então o que poderá acontecer um pouco mais à frente, né? Tentando ajustar aí a questão da necessidade de preservação da vida das pessoas, da saúde das pessoas e, né, a democracia. Né? E aí surge a questão dos confrontos, né, dos dilemas, o suposto dilema dos confrontos. Né? Por exemplo, o confronto vida e economia, democracia e economia, e vida e democracia. Né? Eu penso que não há dilema algum, né, em relação a essas questões. Né? Em respeito à vida, não há que falar em prevalência da economia, né? E também em prevalência da vida da democracia sobre a vida. Né? Consequentemente, essas coisas estão todas interrelacionadas e, portanto, o que temos que verificar é como gerir o problema.